eu já falei sobre essa questão, já vão quase, Alex. Você tem quantos anos? Pois é, eu tenho o que você tem de idade, eu tenho de profissão. Mais, um pouco, né? E essa, eu queria, se o pessoal pudesse, coloca o telefone aqui, para colaborar com a gente, porque a minha opinião nesse caso é uma ninho de gato, é um balaio de gato. Agora começou aquela coisa assim de cada um querer se livrar da culpa. Penso que o depoimento desse Taylor deve ter sido orientado para que ele não assuma a todos os 4 homicídios, porque se ele assumir os 4, a pena dele, nossa senhora, deve ser o quê? Triplamente qualificado. Motivo torpe, ou seja, não tinha motivo nenhum para cometer esse crime, sem chances de defesa para a vítima, né? E outro usando assim desse poder de intimidação ou até mesmo de planejamento. Então, ou seja, motivo torpe, sem direito de defesa, o cara vai pegar aí 400 anos de cadeia. Agora, se ele provar que ele só executou uma pessoa e que ele foi convencido pela menor de idade a cometer esse crime, ele deve pegar uma pena bem menor. Aí parte do princípio aí de que para esses casos deve de 12 a 20 anos, aí vai depender muito do juiz, vai dar pena máxima ou pena mínima. Então começou aquela briga que vai fazer com que ele jogue a responsabilidade nas costas da menor, que eu também acredito que ela participou, passe até para o outro menor, o outro menor já assumiu a autoria das 2 mortes, ele assume só a autoria de 1. Então, e diz que ele cometeu um crime porque a menor o convenceu a fazer isso, e ainda disse que queria que matasse a mãe dela. Aí eu gostaria que o pessoal que está em casa, né, ligasse, porque o trabalho da polícia vai ser um trabalho tão difícil, porque cada um dá uma versão. A menina, se a gente tiver entrevista aí, a gente vai colocar de novo a entrevista, ela fala que ela foi, digamos assim, obrigada, foi forçada pelo Taylor a dar o endereço, ir até as pessoas. Então, nesse caso, ela já não seria mais uma participante, já não seria mais uma pessoa que estava envolvida, ela seria mais uma vítima. Agora, se a lógica, ou pelo menos a forma como foi dado pelo Taylor, ele já se exime aí pelo menos de 3 homicídios, ele assume 1, provavelmente vai pegar uma pena pequena, e aí a menor de idade vai para um centro de reclusão, não vai acontecer nada, aquele outro menor vai para um centro de reclusão, não vai acontecer nada. Então, assim, aquela coisa, né? Se a gente tivesse a redução da maioridade penal no Brasil, eu tenho certeza que ninguém assumiria. Jogaria, esse menor de idade não assumiria, ele não jogaria a responsabilidade nas costas do outro, todos seriam tratados de forma igual, todos teriam o mesmo tratamento. Mas como no Brasil a gente tem essa questão da redução da maioridade penal, a pessoa ela fica presa não, né? Ela fica hospedada no máximo 3 anos num centro de reintegração. E a cada 6 meses, esse menor, ele passa por um grupo de psicólogos. Se o psicólogo entender que a pessoa já está reiterada, se a pessoa já está em condições de voltar ao convívio da sociedade, ela vai para a rua. E quando ela completa 18 anos, esses homicídios que ela praticou não aparecem na ficha da pessoa. Então, por isso que eu bato nessa tecla, a redução da maioridade penal vai resolver o problema da violência no Brasil? Não vai resolver, mas vai contribuir, porque se houvesse, por exemplo, o que estão querendo aí, a partir dos 16 anos, a pessoa já ser responsabilizada, nesse caso, a menina, ela ia para a cadeia, cumpria a mesma pena que esse monstro desse Taylor vai cumprir. Aquele menor de idade que falou que matou as 2 meninas, ele negaria, porque ele também estaria sujeito a cumprir a mesma pena que o maior de 18 anos tem. Agora, no Brasil é assim, né?
comete-se os assassinatos, os homicídios, essas coisas terríveis, e aí sempre aparece o menor para assumir a autoria. Por quê? Eu reitero, né? É bom a gente ser redundante em algumas coisas para que as pessoas possam captar com maior clareza. A menina e esse menor, o menor já assumiu a autoria de 2. Se a menina assumir a autoria lá do outro, aí o que vai acontecer? Eles vão para um centro, onde eles vão ter amparo psicológico, vão ter nutricional, vai ter piscininha, tem até motelzinho para visita íntima, e daqui a 6 meses eles serão submetidos a uma equipe de psicólogos e psiquiatras, e se os psicólogos e psiquiatras avaliarem que eles já estão em condições de voltar ao convívio social, aí eles vão estar em liberdade. E quando inteirar 18 anos, a ficha deles limpa. Esses homicídios que foram cometidos, eles não serão mais computados na ficha dessas pessoas. Elas passam a ser uma pessoa normal, como nós, que nunca matamos ninguém, nunca fizemos mal para ninguém, elas passam a ser. Ou seja, completa 18 anos, é como se tivesse nascido de novo. Então, assim, eu queria a participação, a opinião do telespectador. Chegou a hora da gente realmente bater nessa tecla da redução da maioridade penal? Porque se já tivesse aprovado no Brasil essa questão da redução da maioridade penal, nenhum deles ia assumir a autoria do assassinato, os menores. Por quê? Eles estariam sujeitos a cumprir a pena que uma pessoa depois de 18 anos tem que cumprir. Ou seja, condenado aí a 20 anos, 30 anos, 40 anos, teria que ficar os 40 anos. Mas se escondem, né, sob essa questão da proteção aí da menoridade, que são inimputáveis, que não respondem pelos atos, que não existe um local para cuidar, ou seja, passam a ser vítimas. Passam a ser vítimas e vão ser tratados como vítimas. Pessoas que ainda não sabem o que fazem. Agora, uma pessoa com 16 anos que confessa um assassinato frio, e nós vamos colocar aqui de novo o depoimento da menina com a frieza extrema, todos frios, né? Eu só queria que o pessoal ligasse aqui e conversasse comigo se é a favor ou não da redução da maioridade penal, porque vão se esconder atrás disso. O advogado desse Taylor já deve ter dito para ele, olha, não assume não, joga nas costas da menina, porque ela, como a mentora, a pessoa que te obrigou a fazer isso, ela pega uma pena maior. Você só fez o quê? Você executou. Então você já se livra aí de uma série de anos de cadeia, se você conseguir provar que você agiu sob a influência da menor. Então, as leis no Brasil, elas são feitas desse jeito, né? Agora, o direito da vítima no Brasil nunca é preservado, além do choro, né? O telefone está aí, é o 3095-7424, você pode ligar, dar a sua opinião. Chegou a hora da gente discutir a redução da maioridade penal? Pelo menos assim, essas pessoas, elas vão ser julgadas, vão ser condenadas e vão puxar o tempo de cadeia que uma pessoa de 18 anos tem. Eu já falei várias vezes que é impensável que uma pessoa com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ela vai mudar a vida dela quando completa 18 anos. Muito pelo contrário. Eu acho que quando ela toma gosto pelo sangue, pelo crime, por essas coisas, quando ela é menor de idade, a tendência é que ela continue praticando esses crimes. O fato é que ela pode matar 50 enquanto menor. Quando ela inteira 18 anos, a ficha dela está zerada, ela é uma cidadã comum, não aparece em registro nenhum da polícia. Às vezes você contrata uma pessoa dessa para trabalhar na sua casa, aí você fala, não, vou puxar a ficha criminal dela, não aparece nada. Aí você está na sua casa aí, ou está se relacionando, ou está namorando com uma pessoa que cometeu vários homicídios, né? 1 hora e 2 minutos, conversar com o pessoal que está em casa. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Aqui quem está falando é a Prazeres, tudo bem? Tudo bem, a senhora como vai? Olha, André, eu sou contra essa menoridade. O que está faltando nesse nosso país
é a justiça funcionar, porque não adianta diminuir a idade se a justiça não funciona. Então, tudo está dependendo da força, da boa vontade dos nossos políticos, que não querem nada, não assumem nada, eles estão tudo, porque os que morrem estão aí entregues, o que matou é vítima, e nós continuamos aqui pagando os impostos caros para sustentar vagabundo. Tem que botar esses caras para estudar, tem que botar esse país ajudar no esporte, numa dedicação, para que o cara tenha uma vida comum. E o cara não faz nada, ele vai fazer o quê? Ele vai matar, ele vai roubar, porque tá tudo fácil. Parece que os políticos não saem do país. Você vai lá fora, no país desenvolvido, o governo faz casa, a casa é do governo. Você tem dinheiro, a casa daqui. Você vai morar, tá aqui, tá no chão, você vai fazer o dia que quiser. O dia que você quiser comprar casa, a casa é sua. Se você não quiser, entregue do jeito pro governo. Acabou. Isso que a coisa tem que funcionar. Enquanto continuar essa palhaçada aí dessa discussão, não vai resolver nada e vai continuar nessa mazela. O que é que você me diz? Eu concordo com a opinião da senhora. Agora, essa questão assim da punição, eu concordo plenamente. Eu acho que tem que haver. Agora, só que essa questão da redução da maioridade penal, quando a pessoa completa 18 anos, todos os crimes que ela cometeu já são esquecidos, ou seja, ela não responde por nada, ela tem uma vida igual a da senhora, honesta, trabalhadora. É uma questão assim que a maioridade penal, a menor idade penal, ela dá essa segunda chance a uma pessoa. A senhora acha que essas pessoas que cometem crimes bárbaros iguais a esse, elas vão mudar a partir do momento que elas completam 18 anos? Olha, ela não vai, ela vai continuar no mundo da criminalidade. Eu acho que se é para reduzir a menor idade, ela tem que ser reduzida por 7 anos de idade. Reduzir aos 7 anos de idade, pronto. Se você é adulto para decidir pela nação, você tem que ser responsável pelos seus atos. Do jeito que está sendo, está tudo errado. Eu concordo com a senhora, eu acho que a gente tem que ter punição e governo tem que investir. Eu já falei que é um processo que começa pela degradação da família, que muitas vezes a família tem que trabalhar muito, não sabe onde o filho está, não tem escola, não tem amparo do Estado. Depois essa criança vai para a rua, ela passa a ter convívio com a droga, é um problema de saúde que não se resolve no Brasil. Aí depois ela passa a cometer crime. Aí cometendo crime, aí já cria aquela comoção toda na gente aqui e a gente começa a pedir por isso. Mas assim, infelizmente, se a gente fosse investir em educação hoje, só daqui a 30 anos a gente começaria a colher os primeiros frutos, né? Já que nós temos uma geração aí quase que totalmente perdida por esse fato, né? Mas eu agradeço muito pela opinião da senhora. É importante que a gente discuta, que a gente pressione e que acabe com a impunidade no Brasil, porque o que fomenta a violência, a senhora tem toda a razão, é a impunidade, é a certeza de que vai ficar impune e a lentidão da justiça, ela estimula isso muito mais. Obrigado pela participação. Mais alguma coisa que a senhora quer dizer? Olha, o que eu vejo aqui no país é o seguinte: o brasileiro, como ele não tem educação, como um país para ele crescer, ele cresce de baixo para cima e não de cima para baixo. O que está faltando é a população ser mais unida, porque os políticos estão unidos, os bandidos estão unidos, e a população está desunida. Então, não vai chegar a patamar algum, a não ser que a população se reúne, cada bandido, você lasque logo com a vida dele, para ele não vir matar mais gente. Porque nós estamos já em guerra há muito tempo, e ninguém quer ver isso, porque nós trabalhadores estamos virando estatística, enquanto o bandido ele está sendo vítima. É só isso. Eu me perdoe a minha opinião, eu sou meio grosseira mesmo, mas obrigada por ter me escutado, André. Eu agradeço muito, porque a gente debatendo o assunto que a gente acha uma solução, e as autoridades, nós estamos aqui na televisão, a gente tem essa capacidade de externar o que o cidadão pensa. Por isso que eu peço para que as pessoas liguem aqui, justamente para isso, para que, como a senhora mesmo disse, o cidadão está refém, ele está preso, ele está dentro de casa, ele não sai mais. Aí tem aquela história, não saia com celular, não saia com carro, não fique com o carro à noite, tranque sua porta, coloque alarme, ou seja... Eu já perdi meu direito de ir e vir há muito tempo. É um toque de recolher que a gente tem que cumprir, e as ruas são de propriedade, o que seria do bem público do cidadão que paga imposto. Você vê Goiânia, eu moro aqui em Aparecida de Goiânia, o prefeito de Aparecida não faz uma
uma praça. A partir do momento que o prefeito de Aparecida não faz uma praça em Aparecida de Goiânia, ele está pedindo para os bandidos estar soltos na rua porque a população não pode sair. A gente vai ficar em cima de motoeiro de lixo? Ninguém pode. Então todo mundo está resguardado que o bandido está solto.